Olá, boa tarde, como vocês estão? Espero que bem. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, tá? Baseado também num artigo sobre os benefícios da massagem relaxante no corpo e associações com práticas integrativas, tá? É uma revisão de literatura. A massoterapia, que é uma relação entre técnicas tradicionais e contemporâneas, é uma forma de restabelecer a qualidade de saúde, né, o que resulta em bem-estar físico e mental, além de prevenir diversas patologias sem agredir o tecido muscular durante o seu manuseio. O objetivo principal desse artigo, que eu vou estar expondo aqui hoje para vocês, é destacar os principais efeitos fisiológicos que a massagem relaxante e o uso das práticas integrativas e complementares em saúde podem beneficiar o ser humano e entender como funcionam suas técnicas e os efeitos que podem causar ao sistema humano. Bom, foram usados 9 artigos, né, e coletados do banco de dados do Google Acadêmico e do Cielo, a partir de palavras-chave como massoterapia, como práticas integrativas e complementares em saúde, efeitos fisiológicos, né, da massoterapia, técnicas de massagem, enfim, isso não importa. O que importa mesmo é saber que a massagem relaxante é uma técnica terapêutica que utiliza manipulações dos tecidos moles do corpo para produzir efeitos benéficos em diversos sistemas do organismo humano. Essa prática, realizada principalmente pelo meio do movimento das mãos, tá? Pelos toques das mãos, tem o potencial de influenciar o sistema nervoso, o sistema muscular, controlado, circulatório e linfático. A massagem relaxante ela é considerada uma terapia natural, sem o uso de máquinas e busca prevenir sempre patologias e promover o equilíbrio da saúde do paciente, tá? Essas são as finalidades, né? A origem da massagem remonta a tempos antigos, com evidências arqueológicas mostrando desenhos relacionados às técnicas de massagem corporal no Oriente Médio, né? Na época dos egípcios e persas, e no Ocidente, na época dos gregos e romanos. Ao longo dos anos, as técnicas de massagem foram aprimoradas e atualmente são utilizadas em diversas modalidades, tanto que existem várias modalidades de massagem, tá? Como massagem chinesa, a tailandesa, a indiana, a crânio sacral, a esportiva e também massagem para reabilitação. Os efeitos fisiológicos da massagem são diversos, incluindo o aumento da circulação sanguínea e linfática e a eliminação das toxinas, a regulação da temperatura corporal, a ativação das células de defesa e normalização das atividades hormonais. Também a oxigenação das células e o estímulo dos tecidos e órgãos. À medida que o indivíduo ele se beneficia da massagem relaxante, o seu corpo apresenta resultados positivos, como a redução da fadiga, o relaxamento dos nervos, a diminuição da fadiga mental, a melhora da flexibilidade e principalmente da coordenação motora. Tem muitas pessoas que têm problemas com coordenação motora. O combate à insônia e à secreção celular. Tudo isso resultou em uma pele mais saudável, mais viscosa. Além disso, a massagem também pode melhorar a ansiedade em jovens universitários, né? Aqueles jovens que estudam muito para passar na faculdade, né? Para passar no vestibular. Por quê? Porque ela reduz o estresse, ela auxilia, né, no trabalho de parto e gestação e entre outros benefícios que ela apresenta. A eficácia da massagem está diretamente relacionada a fatores como a direção do movimento, a intensidade da pressão, frequência e o ritmo dos movimentos.
E os meios utilizados, a posição correta do paciente ou da paciente, além da duração e da frequência do tratamento. É essencial que a massagem seja realizada por um profissional qualificado, tá? Que seja capaz de identificar lesões, né, e disfunções no corpo do paciente. Não pode ser realizado por qualquer pessoa. Dentre as técnicas utilizadas na massagem relaxante, destacam-se as teclas, as pressões por pontos, né, que eu chamo de, na Ayurveda, de marmoterapia, os amassamentos, as fricções, as percussões, as vibrações, os beliscamentos, o movimento em forma de leque, enfim, existem várias técnicas para se produzir uma massagem. E cada uma dessas manobras possui uma função específica, podendo ser combinada durante o tratamento para obter os melhores resultados. Embora a massagem relaxante apresente muitos benefícios, é importante considerar possíveis contraindicações, tá? Porque ela também tem contraindicações, principalmente em casos de doenças pré-existentes. Então a gente tem que ter muita atenção, nós que somos massoterapeutas, precisamos ter muita atenção a doenças pré-existentes, né, dos nossos assistidos. A ficha de avaliação do paciente, né, que é a ficha de anamnese, e a colaboração com uma equipe multidisciplinar são fundamentais para garantir a segurança e também eficácia do tratamento. Atualmente, as práticas de massagem fazem parte da PICS, né, que são as práticas integrativas e complementares em saúde, que é uma das minhas formações. Estão cada vez mais fazendo parte de diversos tratamentos patológicos, o que torna ainda mais abrangente esta área, que vem crescendo muito, né, nos últimos anos, onde possibilita a utilização de medicina tradicional chinesa, né, acupuntura, homeopatia, fitoterapia, medicina antroposófica, bem como as práticas complementares de saúde holística, como a aromaterapia, que utiliza aromas como meio de trazer bem-estar físico e fisiológicos. Quanto à metodologia, né, o presente trabalho qualifica-se como uma revisão bibliográfica extraída da literatura científica, através de artigos científicos disponíveis no acervo bibliográfico das bases de dados, como o Google Acadêmico, o Cielo, os artigos científicos e até os próprios sites, tá? Nesse artigo que eu estou apresentando para vocês, foram escolhidos 9 artigos científicos e sites autorizados que se adequam dentro de nossos parâmetros. Os conceitos-chave utilizados para a pesquisa foram massagem, práticas integrativas, saúde, efeitos fisiológicos e principalmente as PICs, né? As pesquisas foram realizadas entre os anos de 2017 até 2023. De lá para cá nós já fizemos outras pesquisas, existem pesquisas mais atuais, mas poucas coisas foram alteradas, tá? Desenvolvimento. A massagem relaxante, definida como o termo usado para designar certas manipulações dos tecidos moles do corpo, sua técnica possui eficiência pelo manuseio das mãos, né? Elas são realizadas com as mãos. Às vezes a gente até pode utilizar algum instrumento, né, como um rolinho, né, como bambu, mas assim, na maior parte das vezes a gente utiliza as mãos, né? Tem clientes até que preferem as mãos em vez dos aparelhos, produzindo efeitos sobre todos os sistemas do corpo humano, como por exemplo o sistema nervoso muscular, respiratório, circulação sanguínea e linfática. É uma compressão metódica e rítmica do corpo humano para ser obtido efeitos terapêuticos ao indivíduo,
Se trata, na verdade, de uma terapia natural sem manuseio de nenhuma máquina, né? Só com as mãos mesmo. E a massagem ela visa prevenir algumas patologias para o equilíbrio da saúde do paciente, inclusive os doshas também. Algumas descobertas arqueológicas mostram que possuía desenhos referentes a massagens corporais no Oriente Médio pelos egípcios e persas, e no Ocidente pelos gregos e os romanos. Primeiramente, deve ser realizado a ficha de avaliação do paciente, que nós chamamos de ficha de anamnese, sendo bem detalhada e colhendo o máximo de informações possíveis para auxiliar no protocolo de tratamento sem causar danos à saúde do indivíduo. É necessário também fazer parte de uma equipe multidisciplinar, né? Já que não podemos diagnosticar os documentos por questão de ética, tá? Existe ética profissional. Só o profissional consegue ter acesso. E o método deve ser exercitado por um profissional que seja qualificado por conseguir identificar lesões como verrugas de formatos irregulares, psoríase, herpes zoster, perda de elasticidade e entre outras disfunções que a pele pode apresentar. São inúmeros os efeitos fisiológicos da massagem. Entre eles está o aumento da circulação sanguínea, tá? E linfática. Também há o desencadeamento de outros mecanismos biológicos, sendo eles eliminação das toxinas, a termorregulação, a ativação das células de defesa, a normalização das atividades hormonais, as células oxigenadas e, consequentemente, a renovação e a atividade normal de todos os tecidos e órgãos. Conforme o indivíduo vai sendo beneficiado pela massagem, o seu corpo começa a mostrar resultados positivos, tais como diminuição da fadiga, relaxamento dos nervos, diminuição da agitação mental, a melhora da flexibilidade, da coordenação motora, combatendo a insônia e auxiliando no processo de regeneração celular, resultando na melhora do aspecto da cutis, melhora da ansiedade nos jovens universitários, do estresse, melhora no trabalho do parto e gestação. A direção do movimento, a intensidade da pressão, a frequência e o ritmo dos movimentos, os meios a ser utilizada, a posição correta, como também a duração e a frequência do tratamento, são fatores que influenciam diretamente na massagem. De acordo com a literatura, acreditava-se que a direção da massagem era centrífuga, e desde então a conclusão foi que seu movimento era centrípeto. Essa foi uma da excelente contribuição para que fosse introduzida nos tratamentos médicos, o que também influenciou outros estudiosos, como Ling do século XIX, onde o mesmo defendia a tese de que os deslizamentos leves deveriam ser feitos na direção centrífuga e os movimentos de pressão mais densa na direção centrípeta. Já Menel disse que os movimentos profundos deviam ser centrípetos, pois eles iriam auxiliar no bom funcionamento do sistema venoso e linfático. Agora, quanto ao quesito frequência dos movimentos de massagem, é importante destacar sobre o ritmo do movimento de deslizamento, pois eles devem ser lentos, leves e rítmicos, e ter o mesmo intervalo quando se começar e terminar cada movimento. Para que os estímulos gerados pela técnica possam surgir os efeitos esperados, é necessário seguir sempre esta regra. Para Gonçalves, as manobras de massagem são divididas em 7 grupos. Cada uma possui uma função e, apesar de cada manobra poder ser repetida, elas podem e devem ser combinadas no mesmo tratamento. E são elas, tá? As manobras: deslizamento,
O deslizamento da palma das mãos ou dos dedos tem que ser suave, com movimentos rítmicos e com pressão precisa, e geralmente é utilizada ao iniciar a massagem, tá? E eu quero falar também que essa manobra, ela age nos sistemas linfáticos e venoso superficial, permitindo a liberação de substâncias neurotransmissoras e a liberação de hormônios, onde também produz efeito calmante, levando ao relaxamento e, portanto, à diminuição da dor, da tristeza e da ansiedade. Muito boa essa massagem para quem tem problemas com ansiedade, problemas com insônia, né? Porque com a manobra de deslizamento, o sistema imunológico com a manobra de deslizamento ocorre o aumento da circulação, influenciando o trabalho na redução de edemas e fortificando o sistema imunológico, ativando as trocas hormonais, melhorando o tônus muscular e a circulação local. Há também um aumento da pressão arterial e dos batimentos cardíacos, em seguida a estabilização, tá? Os movimentos de pressões, né? Pressões por pontos, como é conhecida, com efeito profundo, e sua manipulação é local, tá? Você vai no local ali da dor, você pressiona, né? Faz a pressão ali, como eu faço na marmoterapia, e logo a dor começa a melhorar, a dar uma aliviada. Sendo assim, se considera baixa pressão, age em nível superficial de 30 a 50 miligramas, de 30 a 50, pressão média de 50 a 80 e pressão alta. Age em nível venoso profundo e muscular. Seu efeito é estimular a corrente sanguínea dos tecidos em geral, e é por esse motivo que essa técnica é contraindicada para pacientes hipertensos. Pacientes hipertensos não podem passar por essa prática, tá? Ela não pode ser utilizada em hipertensos. A prática de amassamentos, né? Para realizar o movimento de amassamento, faz-se nós com os dedos em movimento de arraste, girando no local. A gente vai fazendo assim, movimento, né, de nós, sim, vai fazendo nós através do local da dor, né, com os dedos, arrastando e girando no local. E essa técnica ela é muito boa porque ela age profundamente nos tecidos musculares, onde auxilia no aumento do metabolismo e, consequentemente, na eliminação da retenção hídrica e células gordurosas, fazendo com que se desenvolva a vitalidade dos tecidos. Tais movimentos devem ser profundos, repetitivos e rítmicos. O amassamento por compressão confirma que, quando ela é executada, ocorre a liberação das toxinas do tecido, alívio da dor, melhor desenvoltura dos movimentos corporais, melhora no enrijecimento dos músculos, flexibilidade do tecido conjuntivo e aquecimento do tecido. A outra técnica, né, é a prática de fricções, que é a técnica que utiliza a liberação miofacial, tá? Chama-se fricção porque tem a função de evitar o processo inflamatório originado por uma lesão, por uma cirurgia ou sedentarismo, e age principalmente no processo de cicatrização por meio do aumento da circulação local, da estimulação das fibras de colágenos após o processo de inflamação, e imediatamente se regeneram e acabam por atuar no preenchimento dos sulcos. Essa técnica ela também atua na supressão da dor e na redução da rigidez muscular. Esse movimento é executado numa só direção, coordenados e localizados, tá? Sendo rítmicos em um trajeto de ida e vinda no circulatório. Temos também percussões, né? Que, de acordo com a autora, a percussão
quando executada de forma correta, ela gera um efeito localizado ou sistêmico. Se executado de forma leve, ocorre uma melhor resposta do sistema nervoso e do nervo sensitivo, além de tonificar os músculos, e quando são executados de forma mais intensificada, a intensibilidade parcial, liberação miofacial, liberação de mucosidades, aumento do fluxo sanguíneo no local, e também são liberadas as substâncias que produzem o hormônio do prazer. Temos a técnica de vibrações, né, que é o ato de tremer as mãos sobre determinado local, né, produzindo um efeito relaxante. Da mesma forma, podem ser utilizados vibradores mecânicos, já que possuem uma vibração mais precisa e contínua. Temos a técnica de beliscamentos, né? Essa é bastante conhecida. Ela é uma manobra que consiste em pequenos beliscões com o polegar e o indicador em todo o corpo. Atua diretamente na circulação sanguínea por serem movimentos estimulantes. Temos a técnica do leque, tá? Esse movimento ele imita o abrir e fechar de um leque com as mãos, tá? E tem por objetivo relaxar os músculos e ajudar no esvaziamento das toxinas. As indicações da massagem, elas agem em determinadas condições patológicas quando é corretamente indicada por um médico. Não é somente indicada para o relaxamento muscular, mesmo que ela atue no sistema nervoso autônomo, mas também sua função é a eliminação de toxinas depois de seus movimentos estimularem o sistema venoso e linfático. Assim, ainda que a massagem tenha muitos benefícios, não se deve descartar a hipótese de uma contraindicação. E para isso, a primeira observação a ser feita é a de afastar a possibilidade de uma doença a ser agravada pela massagem. Mesmo que a região danificada seja isolada, e se dê continuidade ao procedimento. O profissional deve ter o conhecimento em anatomia e patologia, e se precisar contactar um médico, a ficha de anamnese é imprescindível para esse movimento. Então nós podemos concluir que a massagem no tecido muscular, ela tem a função de prover as células através do sangue e a organização das atividades do tecido conjuntivo e dos fibroblastos, além de ter propriedades anti-inflamatórias, tá? E as práticas integrativas e complementares, que são as PICs, elas referem-se a terapias motivadas em conhecimentos tradicionais, utilizadas como complementos no tratamento de várias doenças crônicas, né? O PICS ele é definido como práticas ou produtos que não estão relacionados aos cuidados médicos convencionais, tá certo? Para isso, o Ministério da Saúde, né, por meio do Sistema Único de Saúde, que é o nosso SUS, realiza uma avaliação nacional que engloba essas práticas, incluindo a medicina tradicional chinesa, né, que é a acupuntura, a homeopatia, a fitoterapia, a medicina antroposófica, bem como práticas complementares de saúde e medicina holística, como a própria aromaterapia. Assim, nos dias de hoje, a massagem obteve um maior alcance na sua procura por todos os tipos de classes sociais, por proporcionar aquele relaxamento que a gente tanto necessita, alcançar os benefícios fisiológicos, psicológicos e mecânicos através da mesma. Na maioria das culturas remotas, exerciam algum tipo de toque curativo. Eles utilizavam ervas, óleos e proporções primitivas de hidroterapia em seus tratamentos. Mas há anos atrás usavam as compressões com as mãos ou apenas fricção para o intuito de aliviar ou curar as dores. Os médicos gregos acreditavam que as técnicas de massagem eram as melhores dores, né? Eles denotaram os benefícios da técnica nos acontecimentos do dia a dia. A massagem ela foi desenvolvida com o objetivo de auxiliar os atletas na sustentação do corpo para que pudessem participar de competições, né, e eventos
e utilizar também para o relaxamento logo após essas competições. A massagem ela interfere em várias substâncias neuroquímicas do corpo, como no aumento da liberação da histamina, que favorece a defesa do organismo, no aumento da melatonina, que ajudará no sono reparador, e no aumento da serotonina e endorfina para a sensação de bem-estar. Tá? A mesma estimula a endorfina e serotonina, conhecidos por hormônios responsáveis pela sensação do prazer, do relaxamento e do sono profundo. Ela reduz o cortisol, que é responsável pela insônia e estresse, e, portanto, o indivíduo que recebe massagem terá menos desse hormônio na corrente sanguínea, trazendo melhorias na qualidade de sono. A manipulação dos tecidos e o estímulo do toque durante a massagem promove a circulação do aumento do aporte sanguíneo nos vasos, o que fornece o aumento da oxigenação e nutrientes, que alavancam o sistema imune. A massagem pode ser associada tanto a cosméticos e óleos com propriedades terapêuticas para auxílio no desenvolvimento das manobras executadas e potencialização dos efeitos fisiológicos. Então, para que nós chegássemos a essa conclusão, de acordo com os fatos mencionados, conclui-se que a massagem relaxante ela causa inúmeros benefícios para o corpo humano, pois interfere nos hormônios do organismo, o que causa o relaxamento e a sensação de bem-estar. Porque desde antigamente os povos usavam essa técnica para o alívio, a cura da dor, né? E beneficiar os atletas nas competições, e concluíram que era a melhor técnica para essa disfunção. A ficha de avaliação é essencial para o profissional saber qual conduta tomar e o que será o melhor para o tratamento do paciente. Com o passar do tempo, a massoterapia foi se aprimorando e tornando-se muito mais abrangente em diversas técnicas e manuseios, o que pode até ser incluída neste meio as práticas integrativas, que são as PICs, e valorizou ainda mais a profissão e seus efeitos fisiológicos no corpo humano, como, por exemplo, auriculoterapia, ventosa terapia, cromoterapia, óleos essenciais, musicoterapia, entre muitos outros. Então, eu quero deixar aqui para vocês, né, tudo isso, né, os benefícios da massagem, né, da massagem relaxante, o que ela traz como benefício, para que ela serve, né? Também falei um pouquinho sobre como esses métodos de cura eram utilizados antigamente pelos persas, pelos romanos. E lembrando a vocês que eu também trabalho com a massagem relaxante. E vocês querendo, é só vocês agendarem comigo um dia e um horário, tá? Para eu poder atendê-los no meu espaço, tá? E vocês podem estar em contato comigo pela minha bio, pelo meu WhatsApp. Vocês podem deixar um joinha aqui se vocês gostaram dessa aula, né? Vocês podem também deixar, se vocês quiserem, o contato por aqui, que eu retorno para a gente agendar um dia, agendar um horário, mas lembrando que eu atendo na cidade de Nova Friburgo, eu atendo aqui nos bairros do Suspiro e Brownies, e assim, estou pretendendo agora em agosto descer ao Rio, né? Eu tenho uns pacientes lá para cuidar, então se você tiver interesse e quiser agendar uma massagem relaxante comigo, fique à vontade, tá? Mas não se esqueçam de agendar com bastante antecedência, tá? Para que nós possamos fazer um trabalho organizado, para que nós possamos fazer um trabalho com eficiência e bastante proveito, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, um domingo abençoado para todos
e Namaskara.